Boa noite. Cumprimentar a todos e a todas presentes aqui nessa reunião. Um cumprimento muito especial à nossa grande líder, à nossa prefeita, à nossa eterna prefeita de São Gonçalo, aquela por quem o nosso povo de São Gonçalo clama para que volte a prefeitura Aparecida Paisel. Cumprimentando ela, cumprimentando o verdadeiro timoneiro do nosso partido, nosso presidente Carlos Lupe. Quero cumprimentar todos aqui presentes nessa mesa, meus amigos, companheiros, Henrique Porto, Thiago, o William, tantos companheiros, enfim, não vou citar todos, meu amigo Mazinho, vereador Mariola. Para nós é uma honra muito grande poder estar aqui nessa noite, Aparecido. E vendo assim o seu discurso, eu também fiquei prestando muita atenção no seu discurso, como cada um dos presentes a essa reunião. E eu me lembrei muito de uma coisa que me disse meu avô quando me candidatei pela primeira vez, Aparecido. Eu vi você falando assim para os candidatos: olha, a gente vem para ser candidato com um compromisso maior do que todos, um compromisso de servir ao povo. E eu me lembrei muito do que me disse meu avô quando eu falei para ele que queria ser candidato pela primeira vez. E olha, faz um pouquinho de tempo já isso, sabia? Foi na primeira vez que eu me candidatei, foi em 2000. E não parece tanto não, mas de lá para cá já são 15 anos. E nesses 15 anos aí de militância, de muitos erros e poucos acertos dentro do PDT, sabe? Eu me lembrei muito da figura que ele me disse. Quando eu falei para ele a primeira vez que queria ser candidato a vereador, ele me disse: olha, meu filho, a opção pelo nosso partido, a opção pelo trabalhismo, é uma opção que muitas vezes na nossa vida, ela gera muito mais espinho do que flores. Eu era muito novinho ali, eu acho que eu mal tinha completado 20 anos. E às vezes não tinha entendido com toda a profundidade aquelas palavras ali do meu avô. O que ele queria dizer? Por que ser vereador pelo PDT muitas vezes são mais espinhos do que flores? Mas eu tenho certeza que a prefeita Aparecida, ela entende direitinho o que ele quis dizer. Porque acima de tudo, é o que a prefeita falou, é um ato de doação, é um ato de compromisso com o povo que nos elege, que a gente tem que manter do primeiro ao último dia do nosso mandato. E mais do que isso, é um ato de compromisso em nome de um conjunto de ideias que custou muito caro ao povo brasileiro. O trabalhismo brasileiro, o nosso PDT, é um partido que nos honra. Não é só porque é um partido limpo no meio desse lamaçal inteiro que hoje percorre a política brasileira. É verdade, a gente vê a política e a gente vê o povo cada vez mais distante da política, e com razão. É deputado sendo preso, é senador sendo preso, é denúncia de corrupção para todo lado. Mas o PDT, além de ser um partido limpo, é um partido que tem o maior legado político de toda a história política brasileira. E é um partido que tem os ideais mais generosos. Os ideais mais generosos. E aqui mesmo em São Gonçalo, a gente tem um belo exemplo disso. Brizola, quando foi governador, aliás, é importante a gente falar, o meu avô Leonel Brizola era um homem de uma origem muito humilde. Ele foi o quinto filho de uma família muito pobre, que nasceu lá no interior profundo do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Carazinho, e que para continuar os estudos, aos 12 anos ele teve que sair de casa, teve que deixar a sua mãe, prefeito, para poder continuar os estudos em Porto Alegre. E quando ele chegou ao poder, primeiro lá no Rio Grande do Sul, ele viu que a educação que tinha transformado a vida dele, aquele ato de ter saído lá de Carazinho para Porto Alegre, ainda com 12 anos de idade, para completar seus estudos, fez com que ele chegasse a ser prefeito e depois governador daquele estado. Ele viu que a educação era o melhor, único, aliás, instrumento para a gente conseguir transformar de verdade a vida das pessoas. E o Brizola, na sua generosidade, ele fez no Rio Grande do Sul 6.000 escolas por todos os campos e recantos daquele estado. Essas 6.000 escolas, elas foram espalhadas por todo o estado, para que as crianças
que não tivessem a mesma dificuldade que ele teve, de ter que deixar seu lar, ter que deixar sua mãe e seus irmãos para poder continuar os seus estudos. Eu me lembro que quando meu avô faleceu, eu recebi uma carta daquele repórter da Globo, aquele que faz o Profissão Repórter, o Caco Barcelos. E ele dizia assim, resumidamente na carta, ele dizia assim: olha, se hoje eu sou um repórter, fui correspondente internacional, tenho um programa na Rede Globo Televisão, sou um repórter reconhecido internacionalmente, é porque lá na década de 50 teve um governador que teve a generosidade de botar lá no meu município, no interior profundo do Rio Grande do Sul, uma escolinha, onde eu pude estudar e ali eu pude seguir os meus estudos até chegar à universidade. Porque os meus irmãos mais velhos, que não pegaram essa escola nesse município, todos foram agricultores como os meus pais. E o Brizola, quando chegou aqui no Rio Grande do Sul, quando chegou aqui no Rio de Janeiro, ele percebeu que precisava ir além daquelas pequenas escolas que ele tinha construído lá no Rio Grande do Sul. O país era outro depois do golpe militar, o país já não era mais um país desenvolvido, o nosso povo tinha ficado mergulhado numa miséria muito grande, e ele fez aqui no estado do Rio de Janeiro o maior e mais ousado programa de educação que até hoje a gente tem conhecimento, que tenho certeza que todos aqui conhecem, que foi o CIEP. O CIEP, prefeito, que o povo generosamente deu o nome de Brizolão. Não foi ele que falou: vou fazer a minha escola e a minha escola vai ser o Brizolão. O CIEP era o Centro Integrado de Educação Pública, mas o povo, vendo a generosidade daquele governador, o povo deu o nome daquelas escolas de Brizolões. E aqui mesmo em São Gonçalo, foram mais de 50 Brizolões espalhados por todo esse município, ofertando educação pública de qualidade em tempo integral. Esse talvez seja o maior de todos os legados deixados por Leonel Brizola. Esse talvez seja um grande compromisso que cada um de nós aqui, principalmente nós que nos colocamos como candidatos do PDT, temos o compromisso de continuar. A maior oferta que nós podemos fazer ao nosso povo é ensejar aos seus filhos um futuro decente, porque a gente fala muito que vivemos numa democracia, né? O Brasil é uma grande democracia, mas democracia, gente, não é só a gente ter o direito de votar, não é nem de 4 em 4 anos, né? De 2 em 2 anos a gente tem eleição e tem que ir votar. Democracia vai muito além disso. Democracia é igualdade de oportunidades. E igualdade de oportunidades, gente, a gente só vai alcançar quando a escola pública tiver a mesma qualidade das melhores escolas particulares. Porque esse é o grande abismo que existe no nosso país. Enquanto os filhos da elite estudam em escolas particulares com mensalidades altíssimas, que só a mesma elite pode pagar, o filho do povo trabalhador, o filho da gente humilde, o filho do nosso povo, muitas vezes é obrigado a ir para uma escola sem qualidade, como disse a prefeita. Às vezes o administrador público não cuida direito, não tem merenda, às vezes não tem nem professor. E essa escola, que infelizmente não forma, essa escola fecha o futuro de muitas crianças. E a gente acaba criando um abismo social no nosso país. Aos filhos da elite, os melhores bancos das universidades, e aos filhos dos trabalhadores, uma educação fraca, uma educação que não forma e uma educação que não enseja o futuro. Quando o Brizola se juntou com o professor Darcy Ribeiro e se juntou também com aquele grande arquiteto chamado Oscar Niemeyer, ele fez um projeto de educação para ofertar a escola de verdade para o filho do trabalhador, para libertar os pais e as mães, Marcinho, que podiam ir trabalhar e ficar o dia inteiro trabalhando, porque sabia que seu filho ia estar o dia inteiro bem cuidado dentro daquela escola. Aquilo foi uma verdadeira carta de alforria para as mães, porque ela sabia que podia trabalhar o dia inteiro, presidente, e o seu filho ia estar lá
bem cuidado, bem educado numa escola. E mais do que isso, gente, isso era a formação de um verdadeiro país. Porque o grande drama do nosso país, esse país riquíssimo, esse país que foi abençoado por Deus, prefeita, com uma riqueza natural incomparável. Nenhum país do mundo, talvez, tenha tanta riqueza natural como o Brasil. Nós somos ricos em minério, nós temos petróleo, abundância de água, terras agricultáveis. Esse país é uma riqueza só. E o que justifica até hoje um país tão rico como o nosso ter o nosso povo ainda mergulhado na miséria? O que justifica que um país que tem tanta riqueza ainda tenha gente passando fome, ainda tenha gente desempregada, ainda tenha gente que não consegue sustentar a sua família? E o que falta a nós é ter gente e administradores e líderes com a ousadia que teve Leonel Brizola, de apontar o caminho e de dizer o norte, falar: olha, o nosso desafio é fazer que nem fizeram as grandes nações do mundo. Falar: nós temos que educar o nosso povo e fazer essa enorme riqueza natural, em vez de ser simplesmente exportada para os países desenvolvidos, virar qualidade de vida para o nosso povo. E aí, gente, só tem um caminho, é o caminho da educação, é o caminho da formação ao nosso povo, de fazer com que a gente consiga agregar valor a essa enorme bênção que Deus nos deu, que é esse país rico, que é esse país que nos enche de orgulho, mas que ainda precisa trazer o seu povo e distribuir ao seu povo toda essa riqueza. São Gonçalo é um município especial. São Gonçalo, eu me lembro do amor que meu avô tinha por essa terra Aparecida. Eu me lembro de alguns comícios que eu tive a oportunidade de assistir e alguns poucos que eu tive a oportunidade de acompanhar o Brizola aqui. E nós, do PDT, nós temos que ter dois grandes orgulhos. Nós temos vários orgulhos, mas aqui em São Gonçalo nós temos dois grandes orgulhos. O primeiro é essa guerreira que está aqui do nosso lado, que nos honra com sua presença, sabe? Que orgulha o PDT, de quem o povo tem saudade. Aonde eu consigo, quando eu vou andando por aqui pelos bairros, às vezes os mais longínquos Aparecidos, eu vejo, nós éramos felizes e não sabíamos. Nós tínhamos uma prefeita que lutava pelo nosso povo e não sabíamos. E hoje, diante do abandono da administração municipal, hoje, diante do desgoverno que tem essa cidade, o povo clama nas ruas: volta, Aparecida, volta, Aparecida. Isso é um motivo para nós de muito orgulho, e se soma ao nosso segundo grande orgulho, que é, sem dúvida nenhuma, o legado de um homem de 60 anos de vida pública limpa e honrada, como você falou muito bem, que enfrentou os maiores inimigos, enfrentou a ditadura militar, enfrentou a poderosa Rede Globo, e que nunca se pôde falar nada disso. Não se pôde falar uma única vírgula de Brizola contra qualquer tipo de improbidade da vida pública. E que deixou para nós o norte, deixou para nós no PDT um caminho a ser seguido, que esse homem aqui honra com muita firmeza, com muita lealdade. Não é à toa que o Brizola escolheu ele para ser o seu sucessor no PDT. Eu tenho dito que a gente tem andado num momento muito turbulento da política brasileira, e é verdade. É um momento de águas revoltas, o mar está revolto, e é difícil navegar nesse mar revolto que a política brasileira tem acontecido. E no momento desse, a principal coisa mais importante que um partido político precisa ter é um bom timoneiro. E nós temos o melhor timoneiro, que é o presidente Lula, formado por Leonel Brizola, para dar continuidade ao seu legado. E o que eu quero dizer para vocês é que algumas pessoas já falaram: nós estamos aqui em São Gonçalo, eu estou com o meu título aqui em São Gonçalo, mas eu venho com a humildade de um militante, prefeito. Eu venho como militante do partido
para servir ao meu partido, para ajudar o meu partido nessa caminhada que nós temos. Eu tenho certeza, o PDT é um partido que ouve as ruas, o PDT é um partido que ouve o povo, e o povo de São Gonçalo quer a Aparecida de novo. E é por isso que nós estamos aqui, para ajudar a senhora nessa caminhada, para ser soldado do partido como nós sempre fomos, e com a humildade que meu avô me ensinou que a gente deve ter diante dos companheiros de partido, ser só mais uma pecinha para somar nessa grande engrenagem que é o PDT. Muito obrigado a todos vocês.